Como está a sua vida? Como estão os seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Tem um louvor que começa assim. Como Deus pode ajudar você? O que está passando pela sua cabeça? O ano está terminando. Esse é o último vídeo deste ano do canal Despertar com Cristo. E eu vejo que Deus, ele tem uma mensagem muito importante para você neste dia. É que você tenha cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas. Porque tem consequência. Tem consequência. Tudo que nós fazemos, tudo que plantamos, vamos colher. E aqui, no primeiro livro das Escrituras Sagradas, Gênesis 2, versículos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Olha a ordem. E ele diz a consequência, que se ele descumprisse, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus orienta Adão a obedecer, a não comer daquele fruto, ele diz porque ele sabe a consequência, o que ia acontecer com Adão. Quando todos os mandamentos do Senhor, eles são voltados para o nosso bem. Já pensou? Todos os mandamentos do Senhor. O Senhor, ele não precisa que venhamos a obedecer. A nossa desobediência traz consequências drásticas para nós, não é para Deus. E por amor, ele nos alerta. Ele diz: cuidado com suas escolhas. Veja o que você está decidindo fazer de sua vida. Estamos terminando o ano, estamos começando outro ano e queremos fazer um balanço. O que fizemos este ano 2025 que não devemos continuar fazendo em 2026? E aquilo que fizemos, quais foram as consequências? Como está a nossa vida espiritual? Às vezes, porque o mundo, ele jaz no maligno. Então, muitas vezes, nós somos convocados pelo mundo a nos desviarmos do caminho, do único caminho que nos leva para a vida eterna e que nos dá plenitude de vida aqui na terra. Ele tenta nos desviar, de toda maneira nos distrair. Então devemos estar atentos para as nossas decisões. Você não tem para onde correr. Você tem que decidir. Você não pode ficar adiando nada. Tem coisas que você tem que fazer, mas você tem que lembrar das consequências daquilo que você vai fazer. Então, se você decidir pela carne, pelas ordens do mundo, pela orientação que o mundo dá, você sabe das consequências. São drásticas. Josué disse, ele decidiu, ele disse: eu e a minha casa serviremos a Deus. E você? O que você está esperando para mudar
sua atitude como ser humano. O que você está esperando? Onde está o seu coração? Olhe que todas as decisões erradas que tomamos têm consequências terríveis. Aqui no versículo 19, ele deixa claro isso. Ele lembra da necessidade que nós temos de obedecer a Deus para o nosso bem, para termos uma vida plena, uma vida com sentido. Ou você pensa que você passou 2025 na mesmice daquele pecado que você se acostumou com ele. E Deus, pela infinita misericórdia dele, fez com que você continuasse vivo, para que você tivesse tempo de decidir andar com Deus para o seu bem. E aí você conquistou essa possibilidade, você tem uma chance de ter um 2026 cheio da presença de Deus, servindo a Deus com alegria. Todos nós podemos servir a Deus. Só precisamos decidir servi-lo. Você vai encontrar muitos obstáculos, mas quando você, através do poder de Deus, do socorro de Deus, ultrapassar os obstáculos, você vai encontrar plenitude de vida. Não tem uma coisa melhor no mundo do que viver com Ele. Porque Adão, quando decidiu desobedecer a Deus, decidiu fazer a vontade de Eva e desobedecer e provar do fruto do conhecimento, ele sofreu consequências. Ele sofreu consequências. Ele diz aqui que o Senhor, a cada um, ele deu a consequência. E Adão, eu vou falar sobre Adão aqui. O Senhor fala para Adão, ele disse, porquanto, aqui é no versículo, já do capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17. Aqui o Senhor diz a consequência. Ele disse, e a Adão o Senhor disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A maldição que a terra sofreu por causa desse ato insano de desobedecer a Deus. Ele disse, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olhe que ele tinha tudo. Ele tinha todo o alimento sem sacrifício, sem dor, sem suar. E olha o que ele diz, espinhos e cardos também te produzirá, que não tinha. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha aí onde vem o enfado, o cansaço do pecado, da desobediência. Aí o Senhor disse que ele ia suar para comer até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Que consequência do pecado? A morte. Olha que coisa terrível. Decisões precipitadas. Vou dar um exemplo. Sara, ela achou que o Senhor estava demorando muito a cumprir com aquilo que ela queria que o Senhor cumprisse. Ela queria ver o filho da promessa nos braços de Abraão. E aí ela disse, espera aí, eu vou dar uma ajudazinha, porque ele está precisando. Olhe como muitas vezes o homem faz isso.
Não, eu vou por esse atalho, porque está demorando muito. Consequências drásticas por escolhas erradas. E eu ouvi aqui um pastor que ele disse assim, que o homem é livre para escolher, mas é escravo de suas escolhas por causa das consequências. E aí Sara resolveu oferecer uma de suas escravas para o esposo. Olha que coisa terrível, ali ela estava sendo contrária a toda a vontade de Deus. E ela oferece a escrava. E aí a escrava, ao conceber, já começou a se sentir superior a Sara, porque ela engravidou. E Sara não tinha engravidado. Então, Sara começou a sofrer as consequências. E aí foi desastrosa demais, porque ela também não soube administrar as consequências do erro dela. E isso acontece com todos nós. Não vamos julgar a Sara. Não vamos. Só não vamos fazer como ela. Agir com precipitação. Então, as consequências são terríveis. Como a própria Agar. A Agar, ela também teve, pela decisão de ser soberba, se sentir superior a Sara, ela também decidiu fazer coisas erradas. E ela sofreu consequências. Ao extremo dela ter feito com que aquele filho de Abraão, o filho mais velho, ele se tornasse até sarcástico com o irmão quando da alegria da vinda daquele menino, e aí ele agiu com desdém, ao ponto de Sara ver, e aí mais uma vez atropela, e diz que o marido tem que decidir, tem que tirar. Ela foi quem fez. Então, tem consequência. Nós temos que ter muito cuidado com o que fazemos. O próprio Abraão poderia ter evitado isso. Quando ela teve a ideia terrível de oferecer a escrava para adiantar o processo de Deus, Abraão errou também. Decidiu errado quando aceitou a vontade da mulher dele. Porque o homem é o cabeça da casa, do lar. Ele não pode tomar uma decisão impensada, porque tem consequência. E até hoje nós sofremos as consequências desse ato insano de Sara e de Abraão. Porque ela jamais, a Agar teria jamais engravidado se Abraão não tivesse coabitado com ela. Então, ele falhou. Ele decidiu errado. E ele sofreu as consequências de ter que entregar aquele filho nas mãos de Deus apenas em deserto. Tá certo que ele sabia que quando ele deixasse aquele menino fora das mãos dele, dos olhos dele, ele sabia que os olhos do Senhor, porque Abraão tinha fé, ele sabia que os olhos do Senhor jamais se apartariam daquele filho, daquele primeiro filho dele. E ele entregou pela fé no deserto, para não destruir o lar dele. Mas tudo consequência. Imagine a angústia e a tristeza de você ter que se separar do seu filho. E ele passou por isso porque ele decidiu errado. Fez uma escolha errada quando ele aceitou o plano de Sara. Então ali tem resultado. Não é que Deus castigue, tem gente que diz, faz uma coisa errada e quando sofre as consequências do erro, vai imediatamente culpar Deus. Ai, Deus está me castigando. Não. Você fez algo que tem consequência. Não tem para onde correr. E é assim que Deus hoje está dizendo, acorde para isso. Não deixe que 2026 você continue com os erros que você estava cometendo. Porque as consequências, elas são desastrosas. Elas virão de galope. E ninguém sabe o que pode acontecer.
Então você tem que agora, mais do que nunca, dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Eu decido andar na contramão do mundo. Porque se você está no bem bom do mundo, você tem a certeza absoluta, tem consequência. Tem consequência. É porque você está contra Deus. Se você está de bem com o mundo, você está de mal com Deus. E o que Deus manda aqui, eu acho muito interessante quando Deus, em Deuteronômio, olha, tremendo, Deuteronômio 30, versículo 15. Olha o que o Senhor diz. Através de Moisés, alerta o povo. Ele diz: vês agora, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Não é o do mundo, é o de Deus. Não é fazendo o que o mundo manda. Desobedeça ao mundo e obedeça a Deus. Ande na contramão do mundo. Ele diz. E sabe por quê? Olha o que ele diz, a consequência. Olha como tem consequência. Tudo que você faz tem consequência. Ele disse assim, olha, se você guardar os mandamentos do Senhor, guardar os juízos, guardar, como ele diz aqui, os estatutos, ele diz, para que vivas. Olha a consequência da obediência. Para que você viva e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Nós estamos entrando no novo ano. É um novo desafio. É um novo tempo que pode ser decisivo para você. Que deve ser decisivo para você. Decida obedecer a Deus. Você vai ver isso. O Senhor diz no versículo 19, olhe que coisa. Olha, é muito importante você lembrar disso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Só tem esses dois, não tem meio termo. A bênção e a maldição. Aí olha o conselho que ele dá. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que promessa. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Oh, meu Deus. E achegando-se a Ele. É muito importante você não obedecer na marra, mas você obedecer porque você tem intimidade com Ele. Você se chega a Ele. Você sente prazer com a presença dEle. Você se alegra em buscá-lo. Você encontra nele a verdadeira alegria. É disso que eu estou falando. É isso que eu estou propondo. Mas não sou eu, é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumentozinho, uma formiguinha. Eu sou apenas um microfone enferrujado, cheio de falhas, mas que recebeu um chamado de Deus para apresentar essa palavra para você que está me ouvindo agora. Desperte. É tempo. É um novo tempo que pode iniciar na sua vida. Na obediência, surpreenda o mundo. Se você, olhe, surpreenda, faça com que as pessoas digam: menino, essa pessoa tá tão retardada. Já disseram isso comigo, porque eu busco a Deus. É um elogio. Olha, quando a pessoa diz que eu sou fanática por Deus, oh meu Deus, oh bênção. É para ser mesmo, mas é de verdade fiel a Ele, amá-lo,
Agora, não pode ter certeza que ninguém vai dizer que eu sou fanática por um cantor, uma cantora, um jogador de futebol, um ator, uma atriz. Sou não. Não, 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 não. Uma coisa é você, que bom admirar aquela pessoa, tudo bem. Mas você tem que adorar e se prostrar e chorar, que eu já vi gente chorando por cantor ou por ator. Aí você chore pela presença de Deus. Prostre-se diante dele. Chama de papai, paizinho, pai amado, painho, o que você quiser dizer de mais íntimo com ele. Porque ele te chama hoje para você entender que você é filho, é filha. Vocês são amados do Altíssimo. E hoje ele propõe vida, escolha a vida. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida. Você só está respirando porque Ele está te dando o fôlego de vida. E o prolongamento dos teus dias é o que Ele é. Para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então ali, quando Moisés falou isso, Moisés apresentou a terra para eles. Moisés não entrou na terra. Moisés apontou. O Senhor mostrou a Moisés de longe a terra. E o Senhor disse que ele não ia entrar na terra. Mas Moisés sabia o que aguardava ele. A vida eterna, ele já tinha cumprido a missão dele. Agora era com Josué. O que eu quero dizer é que aquela promessa que Deus fez, que parecia impossível, quando eles estavam no cativeiro do Egito, sem esperança, escravos, comendo como escravos, sendo humilhados. Quando o Senhor fez aquela promessa, quando o Senhor chamou Abraão Moisés lá no deserto, numa sarça que ardia, mas não se consumia. Ela estava em chamas, mas não se consumia. E aí Moisés viu que aquilo, cientificamente falando, era impossível. E ele tinha conhecimento, porque ele foi criado no Egito conhecendo a ciência. Então ele sabia que algo que estava incendiando tinha que ser consumido, tinha que ser transformado. E aquela sarça continuava ali, firme e incendiando. E aí quando se aproxima, o Senhor diz: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde pisas é santo. Oh, aleluia! E ali ele fez uma promessa. Ele disse: vá e liberte o meu povo. Ele ordena. Mas quando Moisés chega no Egito e diz o que Deus ordenou, para aquelas pessoas parecia uma coisa tão distante. Como que eles iam sair do cativeiro? E olhe que foi de forma poderosa. Por isso que nós não devemos nos preocupar com a situação política, financeira do nosso país. Porque nós sabemos que o Deus de provisão, ele pode pegar uma nação, abrir o mar e mandar passar, caminhando, e as águas tendo que obedecer, que abrir para que eles pudessem passar. E ali eles foram libertos. Então ali Moisés já tinha passado 40 anos no deserto com eles. Por que 40 anos, meu Deus? Aí os que não têm conhecimento acham que, como Deus, como é que ele demorou desse jeito? Não foi Deus que demorou, foi o povo que demorou a entender o poder de Deus. Aquele que abriu o mar era o que ia libertá-los, era o que ia dar aquela terra prometida que estava ali. Mas como eles duvidaram, eles não foram, eles não acreditaram.
Só 2. Dos 12 espias, só 2. Josué e Calebe, só 2 dos 12 creram. Como a minoria tem que aceitar a vontade da maioria, o que aconteceu? Eles ficaram no deserto. Não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha deles. Aquele povo tinha que acreditar mais. Ora, se ele abriu o mar e nós passamos, e o exército, quando tentou passar, morreu afogado, como é que esse Deus tão grande não pode nos dar essa cidade, conquistá-la para nós? Ai, os homens são grandes? Grande é Deus. Quando o homem pensa que é grande, pensa que tem mais poder do que Deus, Deus mostra como ele fez ali quando Golias, de uma funda, o menino jogou uma pedra, uma baladeira, e o gigante caiu. Tem muito gigante doido para cair, porque ai das escolhas do gigante. Porque o Deus que nós conhecemos, que fez os céus e a terra, está chegando com providência. Agora tem que estar no caminho dele para ser agraciado, para ter paz, para viver bem, feliz, pleno, se andar com ele. Tem isso. Nós temos que decidir obedecer. Ah, mas o fruto era muito bonito. E Eva não resistiu, aquele fruto parecia saboroso. Cuidado com as mentiras do mundo. Cuidado, digo novamente, é de Deus para você. Cuidado com as mentiras do mundo. Cuidado com a doçura que se torna amarga. Cuidado. Você que hoje está com uma amante, vai passar o ano novo com ela para agradá-la. E vai enganar a sua esposa e seus filhos com mentiras, ludibriá-los. Tem consequência. Tem consequência. Você que prefere passar o ano se drogando, talvez num ambiente muito bonito, de pessoas muito interessantes, pessoas importantes, ou até mesmo numa boca de fumo, no lugar mais escabroso. E a sua família chorando, sentindo sua falta lá na sua casa. Tem consequência. Se amanhã o teu filho, a tua filha, não procurar mais você, não ter você como uma pessoa que apoia, e eu não estou me referindo só ao homem não, viu? Porque tem mulher que acha que ser livre é trair o esposo, é enganá-lo, é estar com um amante e esquecer da família, daquele que você um dia foi até o altar e escolheu ele para ser o seu esposo, o pai de seus filhos, o seu companheiro até que a morte os separasse. Porque você encontrou alguém que Satanás arrumou todinho para você. Aí você vai, deixa sua família e cai na loucura do mundo. Tem consequência. Assim diz o Senhor, tem consequência.
Enquanto você está aí me ouvindo, Deus colocou você para me ouvir. Você não sabe nem como essa palavra chegou até você. Pense, escolha a vida. Abandone o pecado. Abandone as drogas. Abandone a prostituição. Abandone os maus costumes. Sede santo, o Senhor diz. Porque Ele é santo, viu? Por isso que a ordem dele é que você seja santo, porque você veio dele. Não esqueça da sua identidade espiritual. É isso que está acontecendo com o mundo. Ele está fazendo você esquecer da sua espiritualidade. Você tem uma identidade. Antes de você fazer essa identidade do mundo, você foi gerado. E enquanto você estava sendo gerado, gerada no ventre de sua mãe, Deus tinha planos melhores para você. Mas você escolheu ouvir o mundo. Tem consequência. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas você peça a Ele forças para você decidir ter uma nova chance. Ter uma vida verdadeira. Agora batalhe para recuperar a confiança daquela pessoa que você traiu. Seus filhos, a maior traição, a pessoa pensa que é com o cônjuge, é com os filhos. Você está destruindo sua família. Você quebrou o laço, aquilo que unia você aos seus filhos. E o Senhor está te chamando hoje para nascer de novo, para você agora se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa e me fortaleça para que eu possa nascer de novo. Escreve o meu nome no livro da vida. Me leva nas tuas águas. Me mostra o caminho que eu devo seguir. E pode ter certeza que Deus vai te mostrar o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E você pode encontrá-lo. Não é tarde. Ainda há tempo. Escolha a vida. Até aqui.